Boa noite a todos. Segue mais uma programação do mundo esotérico. Hoje vamos estudar a respeito dos problemas que surgem de uma leitura literal da Bíblia e algumas soluções, Como o texto aqui é um pouco mais longo, vamos dividi-lo em duas partes, trazendo uma pequena síntese a respeito desse assunto, Primeiramente, peço a todos aí que possam, de fato, colaborar aí, se inscrevendo no canal, dando seu joinha, para que possamos assim realizar mais vídeos, e trazendo um conhecimento mais aprofundado dessas informações. Que a luz da presença divina em nossos corações se façam manifestos em nossas vidas. De fato, meus queridos amigos, irmãos, o conhecimento, da linguagem sagrada, vista de uma forma mais aprofundada através dos escritos bíblicos, por meio da interpretação correta de alegoria e símbolo, nos transmitem verdadeiramente grandes verdades espirituais à humanidade. E de fato, meus amigos, é necessário um exame imparcial e estudos, vamos dizer assim, progressivos para a sua compreensão. Também nós percebemos claramente aí que as parábolas de Jesus trazem aí uma linguagem de uma analogia, uma alegoria dramática e o próprio símbolo, de uma arte muito pouco ensinada atualmente. Quando nós falamos de arte, é importante nós entendermos que, assim como uma grande pintura pode desfrutar-se de uma expressividade, seja ela emocional ou intuicional muito profunda, nos faz aí também captar a mensagem que o artista quer trazer a cada um de nós. E para isso, não simplesmente visualizar pela primeira vez uma pintura, mas que de fato algum treinamento é necessário, alguma experiência, alguma preparação são fundamentais para abrir os nossos olhos e preparar a nossa mente. Assim como uma criança, dando um pequeno exemplo, vê uma joia de grande valor como um brinquedo brilhante. E para ele, qualquer coisa brilhante, mesmo que seja vulgar e barata, é para ele algo de grande valor. Mas para um conhecedor de joias preciosas, ele consegue visualizar e perceber
vê oceanos amplos, vastos, de belezas ocultas. E ele compreende e aprecia essas pedras como de um grande joalheiro que investiga e analisa o material de onde se tem todo o seu valor. Assim, a aplicação do ganho da avaliação e da compreensão dos símbolos que são usados universalmente em todas as escrituras inspiradas, não apenas do cristianismo, mas dos demais livros sagrados existentes, e também das mitologias dos antigos povos que guardam um ensinamento muito profundo, e com os demais programas posteriores vamos mergulhar a fundo nessas informações, cada vez mais detalhadas em relação a elas. Mas que de fato muitos incidentes da própria Bíblia que estão baseadas em fatos, vamos dizer assim, históricos, nós podemos perceber uma grande sabedoria e luz que podem ser percebidas internamente, ocultamente, em registros históricos e também pseudo-históricos nas próprias escrituras. Mas daqueles que muitas das vezes utilizam de afirmações que provavelmente podem não ser verdadeiras, eles apresentam-se em 3 cursos de ação. A primeira delas é aceitá-las irrefletidamente com base na fé cega. Esse é um primeiro ponto, quando nós nos baseamos no campo devocional. O segundo aspecto, podemos simplesmente descartá-las como não merecedoras de considerações sérias, simplesmente são apenas fantasias que não devem ser de fato levadas a sérias. E um terceiro aspecto, que é utilizado também, que é estudá-las de uma forma muito cuidadosa, buscando significados subjacentes e revelações de verdades até então ocultas. Esse terceiro aspecto é algo que se deve de fato levar de grande importância, Agora, fazendo uma pequena correlação em relação a algumas passagens aqui, em que faz algumas citações de incidentes, como ocorreu no decurso de 3 dias e 3 noites, e o aparecimento de vegetação na terra antes da criação do sol. Isso está escrito lá no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 1, versículo do 13 ao 16. E uma outra passagem aqui bem curiosa, feito por Josué, dos quais ele detém o sol e a lua, lá descritos em Josué 10, capítulo 10, versículo do 12 ao 14.
que de fato, meus amigos, eles não podem ser reais no sentido literal, né? Nós sabemos que o sistema heliocêntrico ele não pode ser alterado, né? O Sol aí estando no centro do nosso sistema solar, sendo esta fonte de luz, né? Os planetas estão sempre girando em seus eixos orbital ao redor do Sol, e que de fato, se não fosse isso, não haveria nem o dia nem a noite. Mas o que relata aqui em Gênesis, né, isso de fato é algo de uma impossibilidade astronômica, né? Que de fato, se a rotação da Terra, mesmo que o Sol girasse em torno da Terra e não a Terra girasse em torno do Sol, né? Isso poderia causar de fato um tremendo caos cósmico, né? Grandes tsunamis, né? E que de fato, se essa rotação aí fosse paralisada, não haveria nem um ser humano para contar, né, esse registro desse grande evento catastrófico, né? Então aí, como na Bíblia se tem dito, né, amontoa-se o incrível sobre o impossível. E que de fato aí, se a intenção não era somente trazer, né, registrar fatos, efeitos históricos ou astronômicos, mas se tivesse a intenção de revelar essas verdades espirituais e místicas e dar de fato para aquele que encontre a trilha do caminho da santidade, né, onde muitos véus obscuros são levantados e uma grande verdade espiritual é vista por trás desses ensinamentos. Mesmo à noite, o sol e a lua que se descrevem, né, em muitas passagens bíblicas, são símbolos concretos de ideias abstratas. Mesmo que uma narrativa sem o mínimo de significado racional, ela pode revelar interiormente verdade e luz, né, como nós vamos estudar posteriormente a respeito das chaves de interpretação bíblicas, né? Algumas das explicações que alguns cientistas trazem em relação às incongruências, que muitas dessas narrativas elas não se encontram presentes nos escritos originais. A própria fé na inspiração verbal literal da Bíblia, baseada também em versões alteradas e traduzidas e não em textos originais. Isso também acontece. E muita dessa confusão se deu através de uma interferência deliberada nos textos originais, onde nós tivemos aí muitas interpolações, muitos apagamentos, mudanças aí de edições e muitas traduções sucessivas, né? Então, isso é bem complicado, né? Porque para você sair do aramaico, né, para o hebraico, do grego para o latim, né, para outras línguas, até chegar ao nosso português, né, é bem complicado toda essa mudança que a Bíblia atravessou ao longo dos séculos, né? Também fica muito difícil, meus amigos, a atribuição a Deus de características de crueldade e fetiche tribal, algo que torna inteiramente inaceitável
a leitura de várias partes do Velho Testamento. Mas esses livros que marcam ou que trazem marcas de inspiração guardam um método alegórico de escrever, a afirmação de uma impossibilidade onde há um véu oculto que foi cuidadosamente construída. E isso é bem interessante. Quando escreveu, de fato, um famoso rabino chamado Moisés Maimônides, que foi aí um teólogo e historiador judeu, que nos diz o seguinte: toda vez que você se defronta com um conto em nossos livros, cuja realidade parece impossível, uma história que é repugnante tanto à razão como ao bom senso, então esteja certo de que a história contém uma alegoria profunda, velando uma verdade profundamente misteriosa. E quanto maior o absurdo da letra, mais profunda a sabedoria do espírito. Eis aí, meus amigos, a importância dos quais um verdadeiro livro sagrado guarda informações ocultas, esotéricas, de profundo ensinamento, de onde a devida preparação, a profunda meditação e contemplação e uma vida pura nos conduz a condições possíveis de comunicação com informações mais relevantes sobre uma espiritualidade que transcende os próprios caminhos da razão. Mais uma vez, eu agradeço a todos por essa oportunidade e que possamos, numa nova oportunidade aí, gravar a parte 2 e a continuação dessa temática muito interessante. Uma boa noite a todos.